Olá pessoal do canal Penal em Foco, professor Carlos Alfama, e hoje nós vamos estudar a titularidade no inquérito policial. É um tema bastante simples, mas que sofreu algumas alterações legislativas promovidas pela Lei 12.830 de 2013 e sofreu também algumas alterações, algumas análises jurisprudenciais, principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, sem mais enrola, pessoal, iniciando a análise da titularidade do inquérito, primeiro ponto que nós temos que saber é o seguinte: o inquérito policial ele é de titularidade da autoridade policial, no exercício de funções de polícia judiciária. No seu caderno, pessoal, coloque aí, titularidade do inquérito é da autoridade policial, no exercício de funções de polícia judiciária. No exercício de funções de polícia judiciária. A polícia judiciária é, portanto, uma função exercida por órgãos policiais. Agora, Alfama, quais são as funções, as demais funções exercidas por órgãos policiais? Olha só, pessoal, a doutrina didaticamente divide as funções exercidas pela polícia em duas. Nós temos a função de polícia administrativa e a função de polícia judiciária. No seu caderno, pessoal, vamos analisar essa diferença. De um lado, a função de polícia administrativa e do outro lado, a função de polícia judiciária. De um lado, a função de polícia administrativa e do outro, as funções de polícia judiciária. E antes de mais nada, uma primeira observação. Quando nós falamos aqui de polícia administrativa, nós estamos estudando uma função exercida por órgãos policiais. Nós estamos no direito processual penal. A polícia administrativa aqui não se confunde com o poder de polícia administrativo estudado lá no direito administrativo. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós estamos falando de funções exercidas por órgãos policiais. Agora, qual é a diferença entre essa função de polícia administrativa e a função de polícia judiciária? Na tela do seu computador, preparei um quadro para nós diferenciarmos. Acompanhe comigo. De um lado, polícia administrativa é aquela função destinada a prevenir a prática do crime. Logo abaixo, nessa função, a polícia atua antes da ocorrência da infração penal. Agora, do outro lado, nas funções de polícia judiciária, essa função é destinada a reprimir um crime já ocorrido. Ou seja, na função de polícia judiciária, a polícia atua após a ocorrência da infração penal. Alfama, então eu entendi. A polícia administrativa, ela atua antes do crime, evitando que ele aconteça. E a polícia judiciária é aquela que atua depois do crime, reprimindo a sua ocorrência. Exatamente isso. Agora, como é que os órgãos policiais evitam o crime e como é que os órgãos policiais reprimem a ocorrência do delito? Vamos lá, pessoal, voltemos para a tela do seu computador. A polícia administrativa, ela é exercida lá no último quadro, na última coluna, ela é exercida através da presença ostensiva dos agentes policiais. A polícia ela evita que o crime aconteça através da presença ostensiva de agentes policiais. Meus amigos, não é à toa que os agentes policiais, seja da Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, eles atuam, trabalham uniformizados. A ideia é que, de fato, eles sejam reconhecidos como agentes policiais e que essa presença evite, impeça a ocorrência de infrações penais naquela localidade. Agora, Alfama, como é que se exerce a função de polícia judiciária? Como que a polícia reprime o crime após a sua ocorrência? Olha lá, pessoal, na tela do seu computador, a polícia judiciária é exercida através da investigação criminal. Pessoal, é através da investigação criminal, feita no bojo de um procedimento chamado inquérito policial, que a polícia vai reprimir a ocorrência do delito.
possibilitando com essa investigação a identificação do autor do crime e da materialidade do delito praticado, e possibilitando com isso a responsabilidade criminal dos agentes criminosos. Então, pessoal, aqui nós temos essa diferença didática entre polícia administrativa e polícia judiciária. Fica fácil perceber que a titularidade do inquérito policial, procedimento que se destina à investigação de crimes, vai ser de uma autoridade policial no exercício de funções de polícia judiciária, que é a função destinada a investigar infrações penais. Nesse sentido, pessoal, o próprio Código de Processo Penal, acompanhe comigo na tela do seu computador. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Então perceba, pessoal, que o próprio Código de Processo Penal outorga à Polícia Judiciária a titularidade do inquérito, dizendo que é função da Polícia Judiciária a investigação de infrações penais. Essa é a informação que nós vamos levar para a nossa prova. Agora eu faço uma ressalva, pessoal. Há uma doutrina minoritária que entende que a titularidade do inquérito policial seria da autoridade policial no exercício de funções de polícia investigativa. Olha só, pessoal, doutrina minoritária, então, dizendo que a titularidade do inquérito seria da autoridade policial no exercício das funções de polícia investigativa. Nessa doutrina eu cito como exemplo o professor Denilson Feitosa, o professor Renato Brasileiro de Lima. Alfama, agora qual é o fundamento dessa corrente doutrinária? Quem sabe eu utilize essa corrente em uma prova discursiva, já que em provas objetivas vale o que está no CPP. Titularidade do inquérito é da autoridade no exercício de funções de polícia judiciária. Qual é o fundamento da corrente que diz que seria a titularidade do inquérito da polícia investigativa? Pessoal, o principal fundamento é o artigo 144 da Constituição Federal. Acompanhe comigo no seu computador. O artigo 144, ele traz as atribuições da Polícia Federal. E olha só como é que o artigo 144 separa as atribuições da PF. No inciso 1º, artigo 144, parágrafo 1º, no inciso 1º, a Constituição traz a atribuição investigativa da PF, que é a de apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. E aí vai, pessoal. Então perceba que aqui nós temos a atribuição investigativa da PF. E lá no artigo 4º, o dispositivo traz uma outra atribuição da PF, qual seja a de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Dizem os doutrinadores adeptos dessa corrente que, como a Constituição separou no inciso 1º a atribuição investigativa e no inciso 4º a atribuição das funções de polícia judiciária, não podemos concluir que apurar infrações penais é função da polícia judiciária. Seria uma outra função de polícia, qual seja de polícia investigativa. Pessoal, apesar da coerência da argumentação, não é a informação que nós levaremos para a prova. Isso porque, como nós vimos, letra do CPP considera que a polícia judiciária se destina a apurar infrações penais. E o próprio Supremo Tribunal Federal também tem esse entendimento. Vejamos aqui comigo, pessoal, no seu computador, a súmula vinculante número 14, que trata do sigilo do inquérito policial e do direito de acesso do advogado aos autos. O que é que diz o Supremo aqui? Diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então perceba aqui comigo, pessoal, voltem para mim, que
o próprio Supremo considera que a investigação criminal no bojo de um inquérito é de titularidade da autoridade policial no exercício de funções de polícia judiciária. Apesar disso, conhecemos agora essa corrente minoritária, professor Denilson Feitosa e Renato Brasileiro, que de forma brilhante trazem aqui uma argumentação para que, quem sabe, futuramente seja alterado o CPP e a jurisprudência dos tribunais superiores, dizendo que a titularidade seria da polícia investigativa. Simplificando, na sua prova objetiva, qual a informação que você leva? Titularidade do inquérito, autoridade policial, polícia judiciária. Tranquilo, pessoal? Agora adiante. Alfama, não conheço essa polícia judiciária. Eu conheço a polícia civil, polícia militar, polícia federal, rodoviária federal. Agora, polícia judiciária eu não conheço. Pessoal, novamente aqui, nós temos uma função exercida por órgãos policiais. Quais são os órgãos que exercem a função de polícia judiciária? No seu caderno, dentro do nosso estudo, um subtópico de letra A. Órgãos que exercem função de polícia judiciária. Órgãos que exercem a função de polícia judiciária. E olha só, pessoal, vamos iniciar aqui no âmbito da União. Qual é o órgão no âmbito da União que exerce a função de polícia judiciária? Olha só, pessoal, no âmbito da União, a Polícia Federal, ela exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária. É o que determina o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal de 88. Então, no âmbito da União, é a PF que exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária. Agora, Alfama, essa exclusividade da PF no âmbito da União impede a investigação por outros órgãos federais, como, por exemplo, o Ministério Público Federal? E aqui, pessoal, muita atenção. A questão já foi cobrada em provas de concurso. A exclusividade da Polícia Federal no âmbito da União, no exercício das funções de polícia judiciária, não impede a investigação criminal por outros órgãos federais. Na verdade, essa exclusividade se refere apenas aos órgãos policiais previstos no artigo 144. Ou seja, dentro do artigo 144 e dos órgãos lá previstos, apenas a Polícia Federal pode se dedicar à investigação criminal. Essa exclusividade não impede a investigação por outros órgãos no âmbito da União. Nesse sentido, pessoal, a questão já foi cobrada, olha só. Em 2012, prova de promotor de justiça do MP do Paraná. Quando a Constituição da República, ao tratar das funções da Polícia Federal, utiliza a expressão exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, deve ser interpretada no sentido de excluir das polícias civil e militar a destinação de exercer as funções de polícia judiciária, e não no sentido de afastar o Ministério Público da atividade investigativa em procedimento próprio. Gabarito da questão veio como correto, pessoal. Exclusividade da PF é no âmbito dos órgãos policiais do artigo 144. Não impede a investigação por outros órgãos públicos no âmbito da União. Tudo bem, pessoal? Agora adiante. Quais são os outros órgãos que exercem a função de polícia judiciária? Vamos lá, pessoal. No âmbito dos estados e do DF, são as polícias civis quem exercem as funções de polícia judiciária. Agora, Alfama, para por aqui, PF no âmbito da União e Polícia Civil no âmbito dos estados? Não, pessoal. As corporações militares também exercem função de polícia judiciária e logo também investigam infrações penais. No seu caderno, coloque aí, corporações militares. Corporações militares. E quando eu falo em corporações militares, eu estou falando em Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e as polícias militares e corpos de bombeiros militar, aqui dos estados e do Distrito Federal. Esses órgãos também exercem a função de polícia judiciária investigando determinadas infrações penais.
Então, pessoal, aqui vimos quais são os órgãos que exercem função de polícia judiciária, ou seja, quais são os órgãos que possuem a titularidade de inquéritos policiais. Agora resta saber o seguinte: quais crimes são investigados por quais órgãos? Se eu estiver diante de um crime de roubo, qual é o órgão policial que vai investigar? Se eu estiver diante de um crime eleitoral, qual seria o órgão que iria investigar? No seu caderno, pessoal, adiante, subtópico de letra B. Titularidade do inquérito de acordo com a natureza da infração penal. Titularidade do inquérito de acordo com a natureza da infração penal. Quais crimes são investigados por quais órgãos policiais? Então, para começar, pessoal, quais crimes são investigados pela Polícia Federal? E aqui, pessoal, bastante tranquilo. A atribuição investigativa da PF é encontrada no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Então, a atribuição investigativa da PF é matéria constitucional. Acompanhem comigo, pessoal, quais são os crimes investigados pela Polícia Federal na tela do seu computador. A PF investiga, primeiro, infrações penais contra a ordem política e social. Aqui nós temos as primeiras infrações investigadas pela PF. Infrações contra a ordem política, por exemplo, os crimes da Lei de Segurança Nacional, praticados com motivação política, crimes de atribuição da Polícia Federal. Adiante, a PF também investiga infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então, olha só, pessoal, a Polícia Federal investiga infrações penais contra a União, suas entidades autárquicas, suas autarquias e empresas públicas. E aqui no seu caderno, pessoal, muita atenção. Por quê? A PF não investiga infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses de sociedade de economia mista, integrante da administração pública da União. Por exemplo, pessoal, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Crime contra Banco do Brasil não está abrangido na atribuição investigativa da Polícia Federal. A questão foi cobrada na última prova de agente da PF, em 2012. Adiante, pessoal, terceira atribuição investigativa da PF, infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, pessoal, olha só. A Constituição atribui à Polícia Federal a atribuição para investigar crimes e infrações penais que tenham repercussão interestadual ou internacional e, além disso, que exijam repressão uniforme. Essa atribuição foi regulamentada pela Lei 10.446 de 2002. É a lei que regulamenta essa atribuição investigativa da PF. Claro que você vai analisar essa lei em um concurso em que ela aparecer no seu edital. Caso contrário, basta conhecer a disposição constitucional. E por último, pessoal, a PF também investiga os crimes de competência da Justiça Eleitoral. Agora aqui, pessoal, muita atenção, trouxe para vocês um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que no município em que não houver Polícia Federal, a investigação pode ser realizada pela Polícia Civil. Tranquilo, pessoal? Então aqui nós temos os crimes, as infrações penais de atribuição da PF. Agora vamos adiante, pessoal, de quais são os crimes investigados pelas corporações militares. Crimes investigados pelas corporações militares. Aqui, pessoal, nós temos que saber que as corporações militares investigam apenas os crimes militares. Olha lá, Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, investigam apenas crimes militares. E por fim, pessoal, qual é a atribuição investigativa das polícias civis?
Pessoal, a Polícia Civil ela vai investigar todos os crimes, exceto os crimes das corporações militares, os crimes militares e os crimes destinados à atribuição da Polícia Federal. Em razão disso, nós podemos concluir que a Polícia Civil ela tem uma atribuição residual. Uma atribuição residual. A Constituição não listou os crimes de atribuição investigativa da Polícia Civil, mas quando ela o faz em relação às demais, resta para a Polícia Civil os demais crimes não abrangidos pela atribuição das corporações militares e da Polícia Federal. Agora aqui, pessoal, eu queria fazer uma observação muito importante com vocês. E, inclusive, em algumas apostilas nós encontramos essa informação um pouco diferente da forma como é cobrada em prova de concurso. Pessoal, você precisa saber que a atribuição investigativa da Polícia Federal não necessariamente coincide com a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes. Simplificando, é possível que a Polícia Federal investigue um crime cuja competência para julgamento seja da Justiça Estadual. A PF investiga e o inquérito vai ser remetido para um juiz estadual, um juiz de direito, que abrirá vistas para o Ministério Público Estadual. Pessoal, vimos aqui, a atribuição da PF é encontrada no 144 da Constituição. Competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição. Em algumas vezes, na maioria delas, essa atribuição da PF coincide com a competência da Justiça Federal, mas nem sempre. Por exemplo, pessoal, roubo interestadual de cargas ou tráfico interestadual de drogas. São crimes que têm repercussão interestadual e exigem repressão uniforme. Atribuição da PF. Agora, não há no artigo 109 da Constituição a competência para que a Justiça Federal julgue esses crimes. Então, no seu caderno, pessoal, é importante que você saiba. A atribuição investigativa da PF não se confunde com a competência jurisdicional da Justiça Federal. A atribuição investigativa da PF está no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição de 88. Já a competência da Justiça Federal é encontrada no artigo 109 da Constituição Federal de 88. Tudo bem, pessoal? Então vamos adiante. Já sabemos aqui quais polícias investigam quais crimes. Agora, definida a titularidade do inquérito para um ou outro órgão policial, resta saber de qual delegacia de qual unidade desse órgão será a titularidade do inquérito. No seu caderno, pessoal, coloque aqui, subtópico de letra C, titularidade. Titularidade do inquérito de acordo com o local da infração penal. De acordo com o local da infração penal. Titularidade do inquérito de acordo com o local da infração penal. E aqui, pessoal, bem tranquilo. A titularidade do inquérito, ela será definida de acordo com o local em que a infração penal foi praticada. Em regra, o local da consumação do delito. Não havendo consumação, sendo o caso de crime tentado, a titularidade será do local da prática do último ato executório. Aplica-se a mesma regra da competência prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal. Agora, a informação que despenca em prova de concurso aqui, pessoal, é a seguinte: a titularidade para a investigação criminal no bojo do inquérito não se confunde com a atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Olha só, a titularidade do inquérito não se confunde com a atribuição para a lavratura do APF. Pensem aqui uma situação. Você estacionou seu carro aqui em Brasília, na Asa Sul, e foi para o shopping fazer compras. Quando você sai do shopping, você percebe que alguém está dando fuga na direção do seu veículo automotor. Então você aciona a polícia militar, que inicia uma perseguição a esse meliante. Olha só,
furto praticado em Brasília. A Polícia Militar iniciou a perseguição e capturou o meliante lá no estado do Goiás, lá em Valparaíso de Goiás. Olha lá, pessoal, crime consumado em Brasília, prisão no estado de Goiás, Valparaíso. Pergunto, de quem é a titularidade do inquérito? De quem é a atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante? Pessoal, do inquérito nós já vimos. Titularidade é da autoridade policial do local do crime, do local da consumação do delito. Vai ser do delegado de Polícia Civil aqui de Brasília. Agora, e a atribuição para a lavratura do APF? De quem é a atribuição? E aqui, pessoal, é importante que você saiba que a atribuição para a lavratura do APF é da autoridade policial do local da prisão. A atribuição para a lavratura do APF é da autoridade policial do local da prisão. Não havendo autoridade no local da prisão, o preso é levado à autoridade do local mais próximo. Mas perceba que não se confunde, então, com a titularidade do inquérito. No nosso exemplo, crime em Brasília, prisão em Goiás. A atribuição para a lavratura do APF é do delegado da Polícia Civil de Goiás. Lavrado o APF, ele remete esse auto de prisão em flagrante para a autoridade com atribuição para prosseguir nas investigações, qual seja o delegado da Polícia Civil de Brasília. Compreenderam, pessoal? Titularidade do inquérito, local do crime. Atribuição para a lavratura do APF, autoridade do local da prisão. Agora, olha só, pessoal, uma vez definido qual é o delegado que tem a atribuição para investigar aquele crime, a pergunta seguinte é se esse delegado pode realizar diligências fora da sua circunscrição. Realização de diligências fora da circunscrição dessa autoridade policial é possível? Então, por exemplo, o crime ocorreu em Brasília. Pode um delegado intimar uma testemunha que mora no estado do Goiás, em Caldas Novas, Valparaíso? Pessoal, nós encontramos a resposta no artigo 22 do Código de Processo Penal. Acompanhe comigo na tela do seu computador. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições. E bem assim, providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Então, meus amigos, venham aqui comigo no seu computador. Nós estamos analisando a situação de realização de diligências em circunscrição diversa. Olha lá, realização de diligências em circunscrição diversa. Realização de diligências em circunscrição diversa. Um delegado vai realizar uma diligência investigativa fora de sua circunscrição. Em regra, pessoal, para que um delegado, uma autoridade policial, realize uma diligência investigativa fora de sua circunscrição, é necessária a expedição de uma carta precatória ou requisição, ou de uma requisição. Quando houver hierarquia entre essas autoridades policiais, requisição quando não houver carta precatória. Agora, existe aqui, pessoal, exceções em que a realização de diligências em circunscrição diversa não depende nem de carta precatória e nem de requisições. Quando é, pessoal, que nós temos essa exceção? No Distrito Federal e nas comarcas em que há mais de uma circunscrição. Comarcas em que há mais de uma circunscrição. No DF e nas comarcas em que há mais de uma circunscrição, a autoridade não precisa expedir precatória nem requisição para realizar uma diligência em circunscrição diversa. Então aqui, pessoal, primeiro no DF, o delegado do bairro Asa Sul, para realizar uma diligência no Guará, precisa expedir uma carta precatória para que o delegado do Guará cumpra essa diligência? A resposta é de que não. É uma exceção prevista no próprio artigo 22 do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, nas comarcas em que há mais de uma circunscrição, comarca da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o delegado de Copacabana precisa expedir uma carta precatória para o delegado de Ipanema realizar uma diligência? Resposta de que não, ele mesmo realiza essa diligência, independentemente de precatórias e requisições. Tudo bem, pessoal? Então fechamos aqui essa possibilidade de realização de diligência em circunscrição diversa. Vamos adiante, pessoal, ainda dentro da titularidade do inquérito. Pergunta da sua prova. Uma vez definida a titularidade do inquérito, esse inquérito ele pode ser avocado, ou seja, chamada a atribuição para a autoridade superior, ou pode ser redistribuído para uma outra autoridade? Vamos lá, pessoal, o tema do seu computador. Ele foi disciplinado em 2013 pela Lei 12.830, no artigo 2º, parágrafo 4º. Pessoal, Lei 12.830, ela regulamentou a investigação criminal realizada por órgão de polícia. E nesse dispositivo, trouxe expressamente uma determinação em relação à avocação ou redistribuição de inquérito. Acompanhem comigo a leitura. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação, que prejudique a eficácia da investigação. Então voltem aqui comigo, pessoal, olha só, nós estamos falando de avocação e redistribuição de inquéritos policiais em curso. Avocação e redistribuição de inquéritos policiais. É possível, pessoal? A resposta é de que sim. A avocação e a redistribuição de inquéritos policiais é possível. Agora, quais são os requisitos? Quais são os requisitos para a avocação ou redistribuição do inquérito? Primeiro requisito, pessoal, é que essa avocação ou redistribuição seja feita por superior hierárquico. Superior hierárquico. E que seja feita em razão de que seja feita por superior hierárquico, perdão, pessoal, e que seja feita por despacho motivado. Despacho motivado. Então, a avocação ou redistribuição do inquérito deve ser feita por superior hierárquico mediante um despacho fundamentado. Agora, não é qualquer situação que admite a avocação ou redistribuição. Essa possibilidade só é admitida em duas hipóteses, quais sejam: primeiro, motivo de interesse público. Motivo de interesse público. E aqui eu cito como exemplo a existência de uma delegacia especializada. Vamos supor que se trate de um crime de furto de veículo automotor. Está sendo investigado inicialmente por um delegado de uma delegacia regional. Agora existe uma delegacia especializada na investigação de furto de veículos automotores, que já conhece o modus operandi das quadrilhas que atuam nesse ramo. É certo que será possível a redistribuição desse inquérito para a delegacia especializada. Há um interesse público em que uma autoridade com mais experiência nessa área investigue o crime. E a segunda hipótese de avocação ou redistribuição é no caso de descumprimento de procedimentos regulamentares. Descumprimento de procedimentos regulamentares. Descumprimento de procedimentos regulamentares. No caso de descumprimento de procedimentos regulamentares, e se isso causar prejuízo para a eficácia da investigação, será possível a avocação ou redistribuição do inquérito policial. Tudo bem, pessoal? Agora vamos adiante. Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a existência de investigações extrapoliciais. No seu material, coloque aqui, pessoal, será o ponto de letra E no seu caderno. Investigações extrapoliciais. Subtópico de letra E, investigações extrapoliciais.
e investigações extrapoliciais. Inicialmente, nós falamos que a titularidade das investigações criminais no bojo de inquérito é da autoridade policial no exercício de funções de polícia judiciária. Agora, a atribuição da polícia judiciária não impede a investigação criminal por outros órgãos públicos. Olha só, pessoal, nesse sentido, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 4º, parágrafo único, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Então percebam aqui, pessoal, que a lei pode atribuir a outros órgãos públicos a investigação criminal. E a lei faz em algumas situações. No primeiro caso, pessoal, que nós temos que saber, diz respeito à investigação de magistrados e membros do Ministério Público. Magistrados, os juízes, desembargadores, ministros, os integrantes do Poder Judiciário e os membros do MP não são investigados pela autoridade policial no exercício de função de polícia judiciária. Pessoal, o delegado de polícia não investiga juiz e membro do MP. Há uma prerrogativa dessas autoridades de serem investigadas pelos seus próprios órgãos. Nesse sentido, pessoal, acompanhem comigo. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35 de 79, artigo 33, parágrafo único. Quando no curso de investigações houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Então, pessoal, um delegado está investigando, surgiu indício de envolvimento de um magistrado. Imediatamente, essa investigação deve ser remetida ao tribunal ou órgão especial competente para a continuidade das investigações. Disposição semelhante é encontrada na Lei Orgânica do Ministério Público, no seu caderno. Lei 8.625, artigo 41, parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por parte de membro do MP, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Então perceba, pessoal, o delegado de polícia, a polícia judiciária, não investiga magistrado e membro do MP. Surgiu indício de envolvimento dessas autoridades na infração penal, imediatamente para a autoridade policial e remete os autos ao órgão a que pertence essa autoridade. Tudo bem, pessoal? Adiante, segunda investigação extrapolicial que nós temos que conhecer é a prevista na súmula 397 do Supremo Tribunal Federal. Súmula do Supremo, pessoal, nós sabemos que é bastante cobrada em prova de concurso. O que diz a súmula do Supremo? Acompanhe comigo na tela do seu computador. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante e a realização do inquérito. Então, pessoal, olha só, súmula 397 trata dos crimes ocorridos nas dependências do Legislativo Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal. De quem é a atribuição investigativa para apuração desses crimes? Será da própria Câmara e do próprio Senado Federal, que através do devido inquérito irão apurar essa infração ocorrida. Aqui, pessoal, nós temos uma determinação que busca resguardar o princípio da separação de poderes, impedindo que um órgão policial do Poder Executivo adentre nas dependências do Senado sob o argumento de apurar infrações penais ali ocorridas. Cabe à própria Câmara e ao próprio Senado, atualmente, através de suas polícias legislativas federais, a apuração dessa infração penal. Tudo bem? Próxima atribuição, próxima investigação extrapolicial que temos que conhecer é a investigação realizada pelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. As CPIs também têm atribuições investigativas. E olha só, pessoal, diz a Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, que a CPI
tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criados pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então perceba aqui, pessoal, que CPI pode investigar, tem atribuição investigativa própria das autoridades judiciais. CPI pode, por exemplo, determinar quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados telefônicos. Atenção, pessoal, de dados telefônicos. CPI não pode decretar interceptação de comunicações telefônicas. Trata-se de uma situação de reserva jurisdicional. Agora, a CPI pode determinar quebra de dados bancários, de dados telefônicos, justamente por ter poder investigativo de autoridade judicial. E investiga fato certo por prazo determinado. Agora, CPI, pessoal, ela pode investigar o fato. A Comissão Parlamentar de Inquérito não promove a responsabilidade civil e penal. Nesse caso, havendo a conclusão de que um fato criminoso ocorreu, a CPI vai remeter os autos ao Ministério Público para que ele promova a responsabilidade dos infratores. Tudo bem, pessoal? E por último, última investigação extrapolicial que nós temos que conhecer é a investigação criminal pelo Ministério Público. Alfama, MP pode investigar crimes? E aqui, pessoal, era um tema que há pouco tempo atrás gerava alguma discussão. Atualmente, a situação encontra-se totalmente pacificada no âmbito dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no ano passado, no ano de 2015, a constitucionalidade da investigação criminal pelo Ministério Público, num julgado em que foi reconhecida a repercussão geral, ou seja, orienta a jurisprudência dos demais juízes e tribunais do nosso Poder Judiciário. Foi no RE 593727. Olha só, pessoal, no seu caderno. RE 593727. Foi o julgado onde o Supremo reconheceu, e aqui em sede de repercussão geral, a constitucionalidade da investigação criminal pelo MP. Então, pessoal, o MP, Ministério Público, pode sim proceder por autoridade própria à investigação criminal. Agora, é importante que você saiba que o MP, ele investiga através de procedimento próprio, o procedimento investigatório criminal. O Ministério Público, ele jamais pode presidir o inquérito policial. A presidência de inquéritos é da autoridade policial. Agora, adiante, pessoal, o ponto mais importante desse julgado. Nesse julgado, o Supremo fixou requisitos para a investigação pelo MP. Trouxe para vocês, na tela do seu computador, requisitos para a investigação pelo MP. Primeiro, devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados. Segundo, a atuação fica sob permanente controle jurisdicional. Adiante, devem ser respeitadas as hipóteses constitucionais de reserva de jurisdição. E por último, devem ser respeitadas as prerrogativas garantidas aos advogados, em especial o direito de acesso ao procedimento investigatório. E por último, pessoal, a excepcionalidade. A investigação criminal pelo MP não é uma atividade ampla e restrita. O MP, ele não pode ter como atividade ordinária a investigação criminal. Investigação pelo MP, ela é excepcional, somente possível em casos excepcionais. O Supremo trouxe alguns exemplos em que se admitiria essa excepcionalidade. Acompanhe comigo. A investigação criminal não é atividade ordinária do MP, somente podendo ser exercida em casos excepcionais, como nos casos de procrastinação da investigação pelos órgãos policiais, crime de abuso de autoridade, crime contra a administração pública e crimes praticados por policiais. Nesses casos, estaria justificada a investigação criminal pelo MP. Então, pessoal, encerramos por aqui nosso vídeo de hoje. Esgotamos o que é cobrado em prova sobre a titularidade do inquérito. Se você gostou, pessoal, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais.
E pessoal, fique atento também ao canal Penal em Foco, porque em breve estaremos divulgando o nosso livro de Direito Penal, escrito por mim e pelo professor Vinícius Reis, um livro de extrema qualidade para você que está estudando para concurso público. Tudo bem, pessoal? Agradeço a atenção, um grande abraço e até a próxima.